Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 459. Meu nome é Daniel Nogueira, mantenedor do Bibotalk, e teologia é o nosso esporte. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que você sabe mesmo quem é Jesus? E eu sou Victor Fontana e hoje é dia de vermos um Jesus recortado. Calma, a gente explica a piada, gente. Bem, me chamo Guilherme Nunes e eu já achei o Jesus Story. Olha, o caraca, muito bom. Ou tu foi achado por ele? Olha! Olha aí, hein? Olha aí. Pegamos uma veia arminiana escapando agora do calvinista aqui. Gente, estamos aqui em mais um episódio do BTcast, este podcast de Bíblia e teologia que está há mais de 11 anos aqui na internet, difundindo a boa teologia, uma boa discussão, episódios que transitam em episódios mais devocionais, outros um pouco mais acadêmicos, por assim dizer, mas todos eles introdutórios, querendo que você pense, que você vá além, que você leia bons livros. Esse é o objetivo do BTcast aqui em bibotalk.com. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa, a figura de Jesus e a compreensão que Jesus tinha de si mesmo. Sim, pode parecer uma discussão muito longe, mas como assim? O que Jesus pensava dele mesmo? Sim, é uma pergunta muito interessante para nós fazermos e nós vamos discutir isso com base no livro Jesus Recortado, o Cristianismo em seus começos, livro 1, de James Dunn. Sim, meus amigos e minhas amigas, esse tijolo, esse volume 1, esse livro 1 dessa grande obra de James Dunn, Jesus Recordado. E o Vitor fez a piada do Jesus recortado porque a gente teve que recortar um capítulo aqui nessa imensa obra, tá bom? Então a gente escolheu o capítulo 15, entre outros que vamos pincelar, mas vamos falar sobre Jesus a partir da lente e da pena de Jimmy Dunn, deste livraço que a editora Biblioteca Teológica, em parceria com a Paulus, acabou de lançar aqui no Brasil. Mas simbora para os recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, precisamos falar sobre o BT Day. É o seguinte, vai ter agora a versão online do BT Day. Sim, o encontro dos ouvintes do Bibotalk, que vai ser presencial lá em Barueri, Alphaville. Vai ser um encontro show de bola no dia 20 de agosto de 2022. Um precinho bem acessível. Vai ter lá coffee break, vai ter a presença dos BTcasters, vai ter gravação de podcast ao vivo, vai ter livraria. Galera, vai ser simplesmente um encontro maravilhoso. Mas tem muita gente que não vai poder estar com a gente lá no BT Day de forma presencial, então nós liberamos o BT Day Online, o BT Day Online, para você acompanhar do conforto da sua casa as palestras e toda a interação. Lembrando que vai ter um pocket show com Guilherme Andrade, o vocalista do Projeto Solo. Então, gente, vai ser incrível, tá bom? A gente fez um precinho bem bacana pra galera assistir online este BT Day, o encontro dos ouvintes do Bibotalk. Então, garanta o seu lugar aí, a sua presença online nesse evento, porque eu tenho certeza que serão palestras incríveis. O tema é Aperfeiçoados na Unidade. Então, simbora garantir o seu lugar no BT Day. Você quer ir presencialmente? Vamos lá! Se agiliza, porque é agora, no dia 20 de agosto, já tá chegando. Eu espero encontrar vocês lá, hein? Beleza? E lembrando que se você vai comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk. Pensou em comprar na Amazon qualquer coisa, de PlayStation 5 a um shampoo, compre pelo link do Bibotalk. Que link que é esse? Como é que eu acesso esse link? É só você digitar no seu navegador bibotalk.com/Amazon ou acesse bibotalk.com e clique no banner da Amazon que já vai estar bem ali na carinha do site quando você entrar, beleza, galera? Então é isso, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. E claro, se você quiser se tornar um mantenedor recorrente do nosso ministério, a partir de R$25, você tem acesso a um grupo especial no Telegram, você tem episódios extras para ouvir, você tem sorteios de livros quinzenalmente, e fora essa comunidade no Telegram que é vibrante, tem spoilers e participa de algumas decisões, enfim, muito legal estar lá no grupo do Telegram dos mantenedores. Quer ser mantenedor? Entre em contato com contato@bibotalk.com e torne-se um mantenedor recorrente do nosso ministério.
Galera, é o seguinte, este livro que a editora Biblioteca Teológica está lançando em português, já é um clássico lá fora, né, Vitor? Esse livro 1 que a gente tem em mãos aqui agora, traduzido, gente, tudo traduzidinho, para pessoas como eu e você que não sabe inglês, possa ter acesso à literatura acadêmica de qualidade. Vitor, tu e Nunes, por gentileza, ajuda aqui também. Vocês já tiveram contato com essa obra no inglês? Que obra é essa aí, Vitor, que tá chegando para nós aqui, o livro 1? Jesus Remembered, ela é uma compilação do Jimmy Dunn de duas coisas. Daquilo que ele lecionava em sala de aula, de modo razoavelmente introdutório à vida de Jesus. Então, como que você introduz os seus alunos no debate a respeito de Jesus? No debate acadêmico a respeito de Jesus, sobretudo. Então, uma parte do livro é isso, e outra parte é a própria proposta do Jimmy Dunn a respeito de qual é a sua própria visão sobre Jesus histórico. Jesus Remembered, Jesus recordado, é uma junção aí dessas duas coisas. Muito bom. E esse, o Jesus recordado, em inglês é Jesus, como é que é? Jesus Remembered? Isso, Jesus Remembered, o Jesus que é lembrado, que é recordado. O Jesus recordado é o livro 1, tá, gente? É o livro 1 de uma trilogia que vai ser, né? Esse é o primeiro volume de sua trilogia monumental, Cristianismo em seus começos, que só cobrem, galera, 120 anos aí da Era Comum, tá? Da Era Cristã, né? Os 120 anos da fé cristã. Então são... E cara, todos são esse volume assim? Não, porque esse aqui em português ficou, mano, assim, mais de 1.200 páginas, né? Todos eles vão ter essa pegada, será? Vocês que... Eu vi o em espanhol, né? Vão sim, inclusive eu acho que o James Dunn tava disputando com a N.T. Wright pra quem lançou algo sobre Jesus maior, né? Eu não sei quem ganhou na disputa aí. Olha aí, cara, olha aí. Em português o do N.T. Wright ficou um pouquinho mais fino, né? Ficou um pouquinho menor e tal. Mas enfim, gente, eu até tava comentando com os meus amigos aqui que são acadêmicos e que estudam realmente uma literatura acadêmica a fundo, que, cara, é uma parada realmente nobre uma editora se propor a trazer isso para o português. Então eu já quero pedir o seguinte, galera, por favor, sem PDF de qualquer obra, né? Aliás, turma do PDF aí, né? Inclusive eu já vi o meu livro em PDF, ficou muito bonito a diagramação, parabéns pra quem fez o meu livro em PDF. Olha aqui, ó, ô pessoal, isso aqui, galera, qualquer trabalho, né? Mas olha, isso aqui deve ter custado uma nota violenta pra traduzir isso aqui tudo, diagramar, lançar na qualidade que eles estão lançando, capa dura, folhinha amarela. Então, se você curtir a pegada, se você curtir, dá uma olhada aí, ó, vai, compra, os links estão aqui na descrição deste episódio, tá bom? Tem tanto na Amazon quanto no próprio site da editora, beleza? Então, se você curtir, é uma obra fantástica, ela é grande, ela quer realmente, eu poderia dizer quase exaurir o tema, né, gente? Isso aqui não é uma obra, ainda que vocês ficam dizendo que é uma obra introdutória, né? Me dá até medo. Não, mas é que é o seguinte, quando eu falo que ela é uma obra introdutória, é porque, de fato, essa obra faz o que uma introdução se propõe a fazer. A gente confunde introdução com sumário. Boa. A gente confunde introdução com início, ou algo inicial, ou para iniciantes. Não, essa obra é uma obra que, com bastante correção, te introduz ao tema Jesus histórico. Então, o que acontece? Se você for ler lá o começo da obra, por exemplo, em que o Jimmy Dunn vai falar como a pesquisa pelo Jesus histórico aparece, ele vai te introduzir a esse tema, mas ele não vai cavocar os meandros de como o Ernest Renan diferia do William Wrede e em que detalhes eles eram diferentes um do outro. Esse tipo de escarafunchada não vai ter no texto do Jimmy Dunn. Ele é uma obra introdutória nesse sentido. E é uma obra que também introduz o leitor a própria visão do Jimmy Dunn a respeito de como ele enxerga o Jesus histórico. Então, nesse sentido, é uma obra introdutória. Ela introduz o leitor. Olha aí, gente. Pô. Apresenta o leitor. E isso é uma coisa importante também, porque você não vai encontrar com muita frequência, de maneira tão compacta, uma abordagem tão direta e tão simples a respeito de como a pesquisa pelo Jesus histórico acontece. Você tem, em português, do ponto de vista de explicar como a pesquisa acontece, na minha opinião, um único rival em termos de acessibilidade, que aí é um livro mais curtinho, e aí que, enfim, que o autor não se dedica a ele mesmo expor a visão dele do Jesus histórico, é só expor como a pesquisa aconteceu. É uma história da pesquisa que é do Giuseppe Segala, a pesquisa do Jesus histórico. Os outros, o cara começa a falar de Jesus histórico e você fica boiando porque se não foi apresentado a pesquisa. Aqui não. Aqui você tem uma introdução à pesquisa, o que é excelente.
Olha aí, gente, olha aí. A única questão é que você tem que estar um pouquinho familiarizado, talvez, com como a academia no século XIX estudava Novo Testamento. Se você sabe um pouquinho da história de como a academia no século XIX e no século XX entendia o Novo Testamento, a introdução do Dan é extremamente acolhedora, confortável, fácil de ler, etc. Mas você tem que ter uma noçãozinha do que é modernidade, do que é iluminismo. De repente ouvir o BTcast sobre liberalismo teológico, sobre fundamentalismo, vai ajudar. Legal, muito bom. Gente, ó, quer adquirir essa obra, referência, tá aqui o link na descrição deste BTcast. Mas simbora pro episódio que só o que o Victor falou aí já vai ser o início da nossa conversa. Então vamos lá falar sobre quem foi Jesus e essa busca aí pelo Jesus histórico, a autocompreensão de Jesus sobre si mesmo, sobre sua obra, sobre quem ele era, quem ele foi, enfim, quem ele é agora aqui no BTcast. Vamos lá então, gente, o Victor já deu a letra ali no recado paroquial. Se você não ouviu o recado paroquial, poxa, deveria ouvir, hein? Ajuda nós. Se você gosta desse podcast, como é que você não ouve os recados paroquiais que mantém esse podcast na ativa, né? A galera aí, pô, tem que ouvir os recados paroquiais, consumir os nossos produtos aí, pra ajudar a gente a permanecer, a ficar mais 11 anos aí discutindo teologia na internet. Mas galera, a busca pelo Jesus histórico, né? O Jimmy Dunn, aliás, eu sempre falei o nome dele James Dunn, mas depois gravando com vocês eu vi que é Jimmy Dunn. Eu sempre falei James Dunn. Primeiro contato Não, mas tá certo, certo, é James Dunn. Jimmy Dunn é pros íntimos, você já tá íntimo, pronto. Ah, claro. Sorry, Jimmy, ok. Então, tive contato com o Jimmy Dunn no clássico dele, A Teologia do Apóstolo Paulo, né? Acho que é uma obra que a gente tem contato, a maioria, acho que dos brasileiros tem contato com o Jimmy Dunn por meio dessa obra, enfim, que essa obra aí é bem famosa sobre o Apóstolo Paulo, e depois a gente vai ouvindo falar sobre outras coisas e tal. E o Jimmy Dunn, ele, ao apresentar, né, a sua visão sobre Jesus, ele fala um pouquinho sobre essa discussão. Olha, isso aqui é uma discussão sobre a busca pelo Jesus histórico. E eu acho importante nesse episódio a gente sintetizar o que é essa busca pelo Jesus histórico. Por gentileza, meus amigos. Eu vou deixar com o Vitor fazer todo o panorama, mas o que eu diria assim para quem está introduzindo, né, se introduzindo no assunto, tudo tem a ver com a relação entre fé e história. Qual a relação entre a crença, entre o entendimento de confiança, ou seja, lá a maneira que você define fé, e qual é a relação que isso tem com a história. Toda a busca do Jesus histórico foi precisamente um ato de tirar todas as pressuposições religiosas que, para os autores que debateram isso, estavam contidas na Bíblia, tirar aquelas camadas religiosas de fé que foram introduzidas por conta do desenvolvimento da teologia do cristianismo primitivo pós-Páscoa. Então, eles estavam tentando tirar essas doutrinas para poder chegar ao Jesus certo, ao Jesus da história, ao Jesus que realmente existiu. E minha grande dica para você que está se introduzindo nesse assunto é que quando se fala Jesus histórico, está se falando de um Jesus reconstruído pelo pressuposto de uma hermenêutica já feita. Ou seja, o Jesus histórico, ainda que na nossa mente possa parecer o Jesus real, é bom deixar muito claro que esse Jesus histórico que desde o século XVII tem sido buscado na primeira, segunda, terceira busca, onde não houve busca com Bultmann e etc., na verdade é um Jesus reconstruído por pressupostos críticos, que não são de todos maus, mas existem pressupostos nessa busca. Então, para iniciar o debate seria isso, né? O que você entende por fé, e quando você estiver lendo essa galera, sempre fique com isso na cabeça. O que é que eles entendem por fé? E o que é que eles entendem por história? E aí eu quero fazer um ad aqui do livro do James Dunn, porque nesse livro você vai observar muito que ele sempre deixa claro qual é o pressuposto dele de história. Ele faz uma separação entre fatos e dados, e nós vamos ver que esses dados sempre são compostos de interpretação do observador. Nunca são dados secos, nunca são dados sem pressupostos, sempre são dados interpretativos. E aí, em cima desse entendimento dele de história, ele constrói tudo aquilo que ele entende por busca de Jesus histórico, relação fé e história, e assim por diante. Ô Nunes, antes do Victor complementar essa tua fala, esse é o capítulo 6, né, que a gente tinha discutido ali um pouco também, que seria legal trazer para esse episódio, e ali é onde o Jimmy Dunn ele fala sobre essa questão de, parece que fé e história
história não tem um relacionamento muito saudável. Já história e hermenêutica é uma relação muito possível e, na verdade, inseparável quase, né? A história tá ligado à hermenêutica, como se interpreta, né, os fatos, os dados e tal. E até tem o Jimmy Dunn, ele utiliza ali uma palavra que eu vou deixar pro leitor depois descobrir no capítulo 6, mas aí ele fala dessa tríade ali, né, que a gente tem que ter a fé, a hermenêutica e a história, e como é que ele junta esses três até pra construir a reflexão dele. É mais ou menos, entendi certo esse caminho que ele vai tomando? Perfeitamente, até porque para o Dan, o relato que nós temos de Jesus é pelos apóstolos. Nós não temos um relato de Jesus. Então isso já coloca em xeque o fato de que tudo que podemos saber de Jesus, na verdade, veio pelos discípulos, e nós precisamos entender a fé dos discípulos ou o impacto que Jesus causou na memória, entre aspas, porque quando a gente usa a memória aqui, não é só essa memória da consciência, é essa memória que o James Dunn vai falar no livro, aí no capítulo 6, você que vai ler, tem a ver com a memória sociológica de um povo, de uma tradição de que não tinha escrita como o principal meio de registro, mas era através de testemunhos oculares. E aí o Richard Balkan faz um bom trabalho naquele livro, Jesus e as Testemunhas Oculares. Então, para ele, o que nós podemos saber de Jesus vem através do impacto que Jesus causou na memória dos discípulos. E você vai ver, quando o Vitor fala todo esse resumo do Jesus histórico, que o James Dunn está se opondo a várias formas de relacionar fé e história, onde ele olha a fé como um filtro hermenêutico também, que precisa ser levado em conta nessa pesquisa histórica. Legal. Vitor, ajuda nós. Vamos lá. O Gui, ele falou sobre uma coisa que ajuda a gente a estruturar a nossa cabeça quando a gente pensa em Jesus histórico, que é o seguinte. O Gui mencionou 3 buscas pelo Jesus histórico. Isso é uma maneira didática da gente organizar a história da pesquisa, como a pesquisa começou e as fases que a pesquisa teve. Nem todo mundo concorda que são 3 buscas, nem todo mundo concorda que essa é a melhor divisão. Fato é que essa divisão ajuda a gente pra caramba em entender que houve fases, e melhor dizendo, há fases na pesquisa pelo Jesus histórico. Sendo que a primeira dessas fases é uma fase que ela se inicia com a introdução do estudo crítico do texto bíblico, e então alguma curiosidade a respeito de quem seria o Jesus de verdade começa a aparecer no século XVII, ganhando alguma força no século XVIII, com a introdução dos estudos críticos. O cara tá lá lendo os evangelhos e ele começa a perceber que os evangelhos narram eventos de maneiras diferentes. Os evangelhos sinóticos narram os mesmos eventos, às vezes em ordens diferentes. Você introduz João na história, a ordem dos fatos fica ainda mais diferente. E não apenas as ordens, também alguns detalhes. E o cara começa a se questionar, peraí, qual é a história verdadeira por trás do relato evangélico? Então, toda vez que você for pensar numa abordagem crítica do texto bíblico, a abordagem crítica de um texto bíblico, ela compreende essa pesquisa, essa busca daquilo que está por trás do texto. Pesquisa crítica é muito mais do que apenas isso, mas sempre compreenderá uma curiosidade daquilo que existe por trás do texto. O que aconteceu por trás do relato? Porque o que eu tenho é o relato, mas eu quero saber o que aconteceu de verdade. O Bibo levou o Kalel pra passear. Pronto, você tem um relato que eu tô dando. O Bibo levou o Kalel pra passear. Mas o que aconteceu nesse passeio mesmo? O que tá por trás desse meu relato que eu levei, que eu tô contando que o Bibo levou o Kalel pra passear? O que aconteceu ali de verdade? Essa seria a busca pelo passeio histórico do Kalel que o Bibo levou. Você só tem o que eu acabei de te contar. O Bibo levou o Kalel pra passear, certo? Você vai buscar outras fontes, você vai buscar outras pistas, outras dicas em outros lugares pra obter detalhes desse passeio, e mais do que isso, se o meu relato é um relato fidedigno ao que de fato aconteceu, tá? Essa curiosidade, o que aconteceu de verdade na vida de Jesus, é algo que ganha força e muita velocidade no século XIX, onde acontece a nossa querida primeira busca. E a gente fala em busca por quê? Porque um camarada resolveu sumarizar essa curiosidade. Por quê? Curiosidade pelo que aconteceu com Jesus vira livro, vira pesquisa, vira um monte de gente escrevendo. Esse monte de gente escrevendo, cada um foi escrevendo no seu canto, de acordo com os seus pressupostos teóricos, paradigmas teóricos, que no século XIX não são tão plurais quanto no século XX,
XX, mas que existem lá alguns pressupostos filosóficos. Então alguém vai tentar entender quem foi Jesus à luz de um método de Hegel. Então o cara vai tentar buscar fontes históricas para saber quem foi Jesus à luz de um método hegeliano. Aliás, muita gente vai tentar fazer isso no século XIX. Outra pessoa vai buscar um método mais romântico. Ernest Renan, por exemplo, vai buscar fazer isso. E aí um cara, já no começo do século XX, vai pegar todo mundo que escreveu essas coisas todas e vai sumarizar esse treco. E vai fazer um resumo. Vai falar, fulano pensou assim, cicrano pensou assado, beltrano pensou que Jesus era desse jeito. Eles olham para os evangelhos e não confiam nos evangelhos e tentam remontar a história de Jesus, e todos eles estão errados, porque todos eles, ao tentar remontar esse Jesus da história, na verdade estão remontando um Jesus do espelho, porque eles tentam montar Jesus e montam a si mesmos. E quem escreve isso é um camarada que vira nome de hospital chamado Albert Schweitzer. Se você for no Rio de Janeiro, tem um grande hospital público chamado Albert Schweitzer, em homenagem a Albert Schweitzer, que escreve um livro chamado A Busca pelo Jesus Histórico no início do século XX, sumarizando o que aconteceu no século XIX para trás. Por que tem um hospital com o nome dele? Porque ele era, além de teólogo, também médico, também músico, também missionário. Exato. É um cara que realmente... E aí ele propõe a própria versão dele, do Jesus Histórico, nesse livro chamado A Busca pelo Jesus Histórico, que também acaba sendo uma espécie de falha retumbante em tentar fazer essa remontagem de quem foi Jesus de fato. E essa é a primeira busca, então. O livro do Albert Schweitzer, A Busca do Jesus Histórico, ele encerra a primeira busca. Cara, a conclusão do Schweitzer, alguém lembra? Porque eu já ouvi falar que, no fundo, ele escreve um livro daquela grossura lá e transforma Jesus meio que num filósofo epicureu, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, no fundo, há um esvaziamento também da divindade de Jesus, né? Schweitzer, ele esvazia a divindade de Jesus, também a ressurreição, mas ele não, eu não diria que ele é um epicurista, tá? Schweitzer tem um grande mérito, tanto nos estudos paulinos quanto nos estudos dele a respeito de Jesus. Schweitzer, ele é uma espécie de precursor de uma tentativa de enxergar tanto Jesus quanto Paulo num ambiente mais judaico e menos grego. Exato. Tá? Então, nesse sentido, o Schweitzer traz uma grande contribuição. Schweitzer exagera tanto em Paulo quanto em Jesus ao atribuir a eles um pensamento apocalíptico. Ele é demasiadamente apocalíptico. Ao descrever esse apocaliptismo não só de Jesus, mas de Paulo das primeiras comunidades, ele aposta muito alto na expectativa imediata pelo retorno de Jesus, que acaba não acontecendo, tá? Então, mas de maneira meramente sumarizadora, como o Schweitzer fez com seus pares, a gente fazendo com o Schweitzer agora, qual é a grande contribuição do Schweitzer? É mostrar que essa primeira busca não foi tão objetiva, nem tão científica, e nem uma historiografia tão isenta quanto os seus proponentes diziam ser. Essa é a grande coisa do Schweitzer. Ele consegue demonstrar que essa galera do século XIX tá lendo Jesus com óculos muito clássicos. E estão encontrando a si mesmos ali, não Jesus de verdade. Tudo bem. Quando o Schweitzer, ele lança A Busca pelo Jesus Histórico, esse livro, ele encerra a primeira busca porque ele demonstra que aquilo tudo é uma grande falha. E isso gera um grande problema. Por quê? Porque gera uma espécie de pessimismo em relação à possibilidade de entender quem era esse Jesus de fato. Será que a gente tem ferramental o suficiente? Será que a gente tem ferramental o suficiente para descobrir quem é esse Jesus? E aí a segunda busca e a não busca vão passear em torno dessa ideia. Será que a gente consegue saber quem é Jesus mesmo? Bultmann, por exemplo, vai dizer, não rola, não dá pra saber. Então, dentro desse contexto, Bultmann, ele vai desrecomendar as atividades dessa tal busca pelo Jesus histórico. Curiosamente, os alunos de Bultmann não. Os alunos de Bultmann vão tentar saber quem é Jesus. Então você vai ter o Ernest Käsemann, você vai ter o Günther Borkham, tentando saber quem é Jesus e tentando, a partir de uma ferramenta que é bultmanniana, que é a crítica das formas, recuperar quem é esse Jesus. E aí você vai ter período aí na metade do século XX, que vai ser um período de não busca pelo Jesus histórico / segunda busca. Você vai ter gente dizendo que não rola busca nenhuma. Você vai ter alguns caras mais evangelicais dizendo que não rola busca nenhuma e vamos ficar com os evangelhos mesmo. Então, você vai ter Luke Timothy Johnson, por exemplo, vai propor algo mais ou menos nessa direção. E você vai ter outros caras tentando fazer essa busca pelo Jesus histórico com outras ferramentas. Acontece que a crítica da forma também é descredibilizada. E aí, com a queda de crédito da crítica da forma, de novo você tem um impasse.
será que a gente consegue fazer alguma coisa? E aí a terceira busca chega, não mais tentando meramente descobrir quem era o Jesus por trás do relato evangélico, mas tentar descobrir que tipo de homem era Jesus por trás do relato evangélico. Percebe que existe uma diferença entre essas duas coisas? Uma coisa é você descobrir objetivamente o que Jesus fez, o que ele viveu, quem ele conheceu, com quem que ele trocou ideia. Que homem era Jesus? Outra coisa é você tentar descobrir que tipo de homem era Jesus. A terceira busca está muito mais preocupada em responder essa segunda pergunta. Que tipo de cara era esse Jesus? E aí você vai ter uma pluralidade típica da pós-modernidade gigantesca de respostas. Você vai ter um monte de teóricos nessa terceira busca, James Dunn incluso nessa multitude de teóricos, tentando imaginar, não, Jesus era mais na linha de um sábio. Não, Jesus era mais na linha de um profeta. Não, Jesus era mais um apocalíptico, como o Schweitzer preconizou lá no começo do século. Que tipo de cara era esse Jesus? Ou um filósofo cínico, né? Como Dominique Crossan. Perfeito. Nossa, eu li John Dominique Crossan, cara. É A Última Semana de Jesus. E aí o que acontece? O Gui mencionou que o James Dunn é uma espécie de resposta a alguns desses movimentos. Em grande medida, o Dunn é uma resposta não somente ao Crossan, mas também ao Marcus Borg e principalmente ao Robert Funk, que são três caras que têm uma contribuição enorme para a terceira busca acontecer, nessa linha de tentar descobrir que tipo de cara é Jesus, mas nessa de tentar descobrir que tipo de cara é Jesus, o Robert Funk, o John Dominique Crossan e o Marcus Borg, mas principalmente os dois primeiros, eles desenham um Jesus extremamente simpático à cultura do nosso tempo. Um Jesus muito parecido com o Jesus legalzão que a gente vê fazendo joinha nos memes. Jesus sabe? maneiro. Jesus maneiro é muito a pegada do Crossan, que é um baita de um escritor. Além de tudo, ele é muito talentoso como artista, sabe? Um escritor envolvente, sedutor, assim, sabe? E eles fazem uma parada que é muito importante para a busca, que é o Jesus Seminar, ou o Seminário de Jesus. O Seminário de Jesus é uma tentativa desses caras de tentar descobrir quem é Jesus, que tipo de cara ele foi. E ali no Seminário de Jesus tinha uma coisa parecida com a primeira busca, que é, baseado no tipo de cara que a gente acha que Jesus foi, quais frases ele realmente disse. O que tá nos evangelhos que realmente é da boca de Jesus, o que tá nos evangelhos da pena dos apóstolos, da pena dos evangelistas. A ipsíssima vox. E aí, o Dan vai responder, não, peraí, o que a gente tem é precisamente o testemunho dos evangelistas. Essa tentativa do Seminário de Jesus é extremamente artificial. E realmente, assim, se você estuda o Seminário de Jesus, é um negócio é um negócio fascinante em termos metodológicos, essa busca deles por tentar descobrir quais frases Jesus realmente falou, juntava todos os acadêmicos numa sala, você tinha um esquema de cores. Então você tinha uma cor para as frases de... Por isso que eu sou contra grifar a Bíblia, principalmente de cor diferente, viu, pessoal? Você tinha uma cor que você grifava a frase se você acha que aquela frase Jesus definitivamente disse. Outra cor que é assim, olha, muito provavelmente Jesus disse. Outra cor era muito provavelmente isso é invenção do evangelista. E outra cor para definitivamente isso é invenção do evangelista. Caraca. Então você grifava de cores diferentes para cada um desses rankings aí. E como que a gente decidia o que Jesus realmente disse? Você tinha lá aqueles 200 acadêmicos que faziam parte do Seminário de Jesus e eles votavam e a opção mais votada é metodologia fantástica, né? Democracia. Caraca. Metodologia científica pura, objetivo. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Eu sei. Mas... objetivo pra caramba, né? O que fosse mais votado ganhava, né? Então, assim, o Seminário de Jesus precisava de uma resposta, porque metodologicamente o Seminário de Jesus era uma piada. Embora o Funk, o Crossan sejam caras sérios, importantes, eles introduzem outras coisas também no estudo do Jesus histórico, como todo o papo de você incluir na pesquisa pelo Jesus histórico o que os evangelhos apócrifos mais
mais antigos disseram, em grande medida se deve ao funk, o croissant. Eles introduziram isso com elegância até. Eles são importantes. E temos até, né, Vitor, os critérios de autenticidade também, que diminui um pouco da subjetividade, né? O critério de similaridade, coerência, de atestado múltiplo, etc. Sim. Agora, tem muita coisa que foi feita nesse período que foi meio que festa do caqui, né? Festa do quê? Festa do quê? Festa do caqui. Que isso? Festa do caqui é tipo uma expressão menos chula pra casa da mãe Joana, sabe? Uma Caraca, coisa assim. Nossa, mano. Que coisa regional essa. Mas assim, tem muita coisa nesse período do Jesus Seminar. Pra você ter uma ideia de como o Jesus Seminar era um negócio entremeado com a cultura pop, que buscava publicidade e tal. Um dos participantes do Jesus Seminar não é um acadêmico famoso, mas é um cineasta famoso. Paul Verhoeven, pros cinéfilos aí, o Bibo que gosta de filme, quem que é Paul Verhoeven? Você lembra, não? Cara, Paul o nome Verhoeven é familiar. É do Robocop? É do Robocop, Caraca. precisamente. Paul Verhoeven fez parte do Jesus Seminar. Caraca, mano. Muito bom. Então, assim, o Jesus Seminar em grande medida buscava publicidade também, sabe? Ou seja, toda uma iniciativa de tentar ver Jesus para além das lentes religiosas, da fé do primeiro século, da história da igreja primitiva. Ou não, por quê? Porque esses caras ressuscitaram uma parada. O que esses caras do Jesus Seminar fizeram por Jesus é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com o que o E.P. Sanders fez por Paulo. Esses caras despertaram um desejo de localizar Jesus no seu contexto de fato. Isso daí, a terceira busca ela vem e ela de fato propicia. Tá bom, Jesus foi lá e leu um texto na sinagoga, leu Isaías na sinagoga. Cara, que prática era essa de leitura na sinagoga? O que significa o cara ter lido algo numa sinagoga? Acontecia mesmo leitura em sinagoga? Vamos ver todas as ocorrências de leitura pública em sinagoga como era. Que idade tinha uma pessoa quando ela estava autorizada a ler um texto em sinagoga? Então essa contextualização de Jesus no seu ambiente judaico, esses caras trouxeram, isso é um mérito dos caras, esses caras trouxeram. O fato deles terem feito uma série de outras coisas ruins não apagam as contribuições boas, né? Não apaga as contribuições boas que trouxe. E eles despertaram. E então você vai ver um monte de evangélico, às vezes até conservador, se dedicando profundamente em dialogar com esses caras para trazer um Jesus mais contextualizado dentro da história. Então você vai ver caras que são bem conservadores. O Ben Witherington, por exemplo, é um cara que é genericamente considerado mais conservador, talvez, do que o nosso autor aqui, o Jimmy Dunn. E ele é amplamente devoto e engajado nessa busca de um Jesus contextualizado. O Craig Keener, que é um cara que os pentecostais gostam muito, né? É um cara também que é fruto desse tipo de diálogo, tá? Então, e de busca por fontes primárias fora dos evangelhos, fora do Novo Testamento, e tentar fazer essas fontes primárias dialogarem entre si, como elas informam o que a gente lê no Novo Testamento. Tudo isso vem no escopo da terceira busca. Muito bom. Com inclusive outros caras fora do Jesus Seminar e fora do ambiente evangélico que trazem grandes contribuições. Gerd Tyson, John P. Mayer, agora mais recentemente o Michael Bird. Legal, muito bom. Gente, ó, uma introdução para você entender um pouco dessa discussão. Onde o Jimmy Dunn está envolvido, então. Jimmy Dunn, ele está localizado, então, aí entre na terceira busca. Terceira busca. Na terceira busca. Tá na terceira busca. Uma coisa que fica claro assim pra gente é que há uma fragmentação daquilo que não pode ser fragmentado, que é justamente o ato de como relacionar o texto bíblico, que é a nossa fonte primária, e identificar ali o que é desenvolvimento de uma tradição posterior. E eu acho que um dos maiores problemas da crítica da forma, e eu acho que Bultmann, numa última fase de vida, assim, identifica, porque ele mesmo nos processos hermenêuticos dele, ele já vai abandonando boa parte da crítica da forma que ele tanto defendeu no seu primeiro ponto de vida, é que a crítica da forma pressupõe que existe uma forma recuperável atrás do texto. Só que tudo que nós temos é o texto. E ainda que vá atrás de outras fontes e tudo, para a própria crítica da forma,
a fonte principal de pesquisa é o texto do documento do Novo Testamento, considerado como história. Então, o que eu estou dizendo é, eles acreditam que existe um fato recuperável atrás do texto, mas nós só temos o texto para chegar lá. Então, como é que a gente vai tirar esse fato da fé? Como é que a gente vai tirar esse fato do próprio impacto de Jesus? Como é que a gente vai colocar tudo aquilo que tem, por exemplo, Jesus, para deixar bem simples para a galera, Jesus fazer uma relação do Filho do Homem com Daniel 7. Ah, não, Jesus não faria isso. Isso é pós-Páscoa. Isso é um desenvolvimento da igreja primitiva. João, quando diz que antes de eu existir, eu sou. Ah, não, isso aí não é Jesus, não diria. Isso aí é um desenvolvimento da igreja primitiva. Então, tudo aquilo que eu não vejo como plausível para um Jesus humano, eu descarto como sendo desenvolvimento, descarto entre aspas, como sendo um desenvolvimento posterior. E talvez o maior ícone hoje, famoso, né, é o Bart Ehrman, que um dos pontos de Bart Ehrman é que Jesus nunca afirmou ser Deus, e ele vai olhar para os textos, né, de Marcos e tudo, e a única figura que sobra para ele é a figura do Filho do Homem. Ele tira qualquer significância transcendental da figura do Filho do Homem, que é o que James Dunn também faz. É importante notar que Dunn, a gente vai saber como Jesus se auto-identificava a sua consciência, o próprio Dunn afirma que Filho do Homem, ainda que aponte para alguma figura de Daniel, era uma outra forma de Jesus dizer um homem como eu, evocando humildade, evocando a simplicidade, e não necessariamente tudo aquilo que o meio mais tradicional coloca, né, mais evangélico coloca, que é uma figura angelical e tudo mais, que até nós vemos em Ezequiel, que nós vemos nos documentos, né, Enoque e tal. Então, acho que o grande ponto que fica claro com o que o Vitor falou é que eles tentam fragmentar fé e história. E aí entra no livro do Dunn. O Dunn tenta juntar isso novamente. Mas aí qual é o problema que eu acho nisso? E aí já fica para o nosso leitor notar. É que quando Dunn diz que nós só podemos chegar a Jesus por aquilo que nós temos dos apóstolos, e que a gente tem que pegar aquilo que nós temos, as lembranças dos apóstolos, e separar daquilo que não é lembrança, aquilo que é fato real. Mas nós só temos as lembranças. Ele separa outra coisa que, a meu ver, é inseparável. Será que nas lembranças também não possui o fato histórico? Será que na própria lembrança embutida ali não tem aquilo, o que nós chamamos de fato histórico, e não somente a interpretação do fato histórico? Então, por exemplo, se eu citar aqui a ressurreição não é só a interpretação. Ninguém olhou e disse assim, não, ainda que tenha alguns teólogos ali no final do século XIX que entendam a ressurreição como uma metáfora, o próprio Dunn afirma que a ressurreição, na verdade, era o conteúdo da proclamação cristã. Então, como é que a ressurreição vai ser um impacto em mim somente, uma interpretação minha? Não, a ressurreição, ainda que tenha desdobramentos teológicos, é um fato. Então, no Jesus Recordado, que é um monstro de historiografia, e nós temos ali ele discutindo isso, o outro problema que eu acho é que enquanto os da primeira e da segunda busca separam fé e história, Bultmann até desiste da história, o ponto de Dunn é que se nós só temos a interpretação dos discípulos, ou seja, o Jesus recordado por eles, será que, aí é meu ponto, quer dizer que a gente perde o Cristo real, a gente vai ficar somente com o Cristo lembrado? Ok, eu compreendo isso, mas eu ainda acredito, como alguém que defende o realismo crítico, que existe sim como recuperarmos isso através das memórias dos discípulos. E dizer, eu não sei muito bem dizer o que é e o que não é, mas eu não vou descartar nada. Então, se Jesus diz que ele é Deus, não, isso foi a memória dos discípulos. Certo, mas os outros também afirmam isso. Então, toda vida que eu ver que é algo relacionado à divindade, à alta cristologia, eu vou relegar isso à memória dos discípulos pós-Páscoa? Será que eu não posso dizer que essa memória deles, na verdade, não é uma mera interpretação deles, mas aquilo que eles ouviram de Jesus de fato? Eu não sei se a galera consegue entender, gente. Assim, volta que vocês vão conseguir entender. Mas essa ideia de que a gente precisa enxergar, num primeiro momento, os evangelhos como uma memória.
acho que isso é um ponto bem interessante, né? Essa ideia de fato, o que nós lemos nos evangelhos é aquilo que foi recordado, não só recordado, né? Investigado também, a gente tem Lucas, né? A gente até, inclusive, citou, é muito legal você que não ouviu o episódio da semana passada, ouça, porque na semana passada a gente falou sobre inspiração bíblica, sobre inerrância bíblica, eu acho que faz um casado legal com o que a gente está discutindo aqui. Mas essa ideia dos evangelhos como memória, eu acho muito interessante, e por isso que a gente não deveria ter problema com acréscimos da igreja. Quando eu digo igreja, a igreja ali é, assim, do primeiro século mesmo, sabe? E aí eu concordo muito com o Nunes, porque, de fato, pode ter acréscimos da igreja primitiva, do primeiro século, só que essas memórias, e eu concordo muito contigo, elas refletem aquilo que é histórico. O fato de eu ter só as memórias não significa que aquilo que está sendo recordado não existiu, né? Mas eu acho que, inclusive, isso testifica de que, de fato, existiu, até pela multiplicidade, né? Ou pela quantidade de memórias que a gente tem do mesmo fato, né? O próprio Dan, ao longo do livro dele, vai colocando, né? Ele coloca os sinóticos, geralmente, quando tem João, coloca João, e aí ele ainda coloca algum outro escrito primitivo e tal, algum pseudepígrafe, alguma coisa assim. Então eu acho isso muito legal a gente entender, e que não é um problema ser um acréscimo da igreja primitiva, né? Isso não deveria ser um problema para nós, porque de fato é como a igreja recorda, né? Ela reconstrói a partir da pregação dos apóstolos e tal. E eu acho, no fundo, assim, gente, toda essa discussão, eu sei que ela é válida, ela tem uma localização bem histórica, mas eu sou muito, acho que eu sou muito dessa. Cara, a gente tem o texto, e a gente parte do texto, né? E a gente acredita no texto, né? Claro que isso não impede toda a investigação. Aí a gente vem para essa ideia de quem foi Jesus a partir do próprio Jesus, né? Qual compreensão Jesus tinha? Por exemplo, Jesus se entendia como Messias antes da Páscoa? E aí? Então, e aí é um ponto que eu acho que é importante a gente pensar a respeito desse testemunho memorial dos apóstolos, porque, de fato, o que a gente tem é o texto. Agora, o que o texto quer dizer com aquilo que ele diz, depende da gente fazer esse exercício. Boa. Entendeu? Localizar o texto, né? Mas sem dúvida. Então, o simples fato da gente chegar e falar, Jesus se enxergava como Messias, aí você senta com a pessoa e fala assim, tá, mas me diz aí, o que você entende por Messias? Boa. Entendeu? Mais do que isso, será que no primeiro século a compreensão do que é Messias, ela era homogênea? Todo mundo entendia messianismo da mesma forma? Se Jesus se entendia como Messias, ele se entendia como Messias como uma das principais correntes, entendia o que era Messias, ou ele está propondo uma determinada alternativa? Então pausa. Não, então acho que a gente precisa desenrolar um pouquinho isso aí, Vitor. Porque acho que tu tocou meio que no cerne do nosso episódio aqui, daquilo que a gente escolheu, né? Porque justamente a pergunta histórica a respeito de Jesus, ou a pergunta histórica a respeito de Davi, não é se há historicidade nas 5 pedras que Davi pegou. Pegou 5 ou pegou 6? Pegou 5 ou pegou 4? Quando a gente está se ocupando das questões da terceira busca, os questionamentos históricos a respeito da vida de Jesus se concentram muito menos a respeito da historicidade de eventos e de detalhes de eventos. Alimentou 5.000 ou alimentou 3.000? Mas era 5.000 mesmo ou tinha 5.137? É muito menos a respeito disso e muito mais a respeito de como a gente reconstrói historicamente, especialmente alguns conceitos centrais a respeito da identidade de Jesus. E essa que você tocou, por exemplo, Messias, é uma das mais difíceis de reconstruir. Eu diria até, Vitor, só pegando esse ponto aí, quando a gente percebe no judaísmo, a gente olha logo que nem todo o judaísmo tinha uma expectativa messiânica. Perfeito. Então não só era uma variedade. Por exemplo, em Enoque, a gente encontra um Messias guerreiro espiritual. Mas se a gente for para o testamento de Jó, ou então outros textos, né, Sabedoria de Salomão, etc., a gente já vai ver um Messias político. Então, que é o que o Dan resgata bastante aqui, né? O Dan fala que essa ideia de um guerreiro, né, no espírito de Davi, até mesmo para livrar dos inimigos, ele tinha uma certa força ali, né? Isso, exatamente. Mas assim, hoje em dia as pessoas acham que todo o judaísmo tinha uma expectativa, todo o judaísmo era homogêneo e que houveram muitos messias. Mas olha, não. Se a gente puder colocar assim, o fato comum é que não, houveram muitos messias e tal. Mas a gente só tem 2 na história que afirmaram ser messias. O Messias, e dentre eles um era o próprio Jesus.
e o outro muito tempo depois dele. Então, essa é a ideia que a gente aprende, que havia essa expectativa, todo mundo se fazendo de Messias. Não era assim, porque o judaísmo também, em algumas áreas, não tinha essa expectativa toda. Se a gente quisesse ser até simples, Gui, os próprios saduceus eram bastante céticos em relação à expectativa messiânica. Perfeito. Então, a gente tem um grupo que é bastante mencionado no próprio Novo Testamento e que a gente percebe Jesus com alguma dificuldade em se comunicar com esse grupo e sendo extremamente mais cuidadoso na maneira como se comunica com esse grupo, porque esse grupo tinha uma, assim, falando de uma maneira curta e grossa, saduceu acreditava na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Saduceu achava que os outros livros que nós temos no Antigo Testamento, eles eram importantes, mas não eram conteúdo normativo. E achavam que fariseu viajava na maionese com essas histórias de aceitar tudo e qualquer coisa que os profetas ficam falando, e por isso eles ficam imaginando essa coisa de ressurreição aí pra cima e pra baixo, e essa ideia de Messias pra cima e pra baixo também. Então, Jesus vai ter que usar só a Torá, só o Pentateuco, por exemplo, para lidar com o saduceu, quando existe alguma questão a respeito de ressurreição ou de messianismo. Então, para citar um grupo grande, poderoso, forte, frequentemente mencionado no Novo Testamento, saduceus tinham muito ceticismo em relação a essa ideia de um Messias. Mas e aí, gente? Tendo essas expectativas, né? A gente tem a questão do... Essa, por exemplo, que o Dan até fala na página 809. Acho que essa é a pergunta que o Victor fez ali, né? Que tipo de Messias Jesus se entendia? E se é que Jesus se entendia como Messias? Aí o Dan vai analisar várias passagens que dão a entender uma compreensão pré-Páscoa, ou seja, pré-evento do Calvário, que Jesus tinha de ser um Messias. E aí ele fala assim, que a maioria, pelo menos o que o Dan fala aqui, né? Parece ser bem fundamentada em várias vertentes do judaísmo, antes e depois de Jesus, de que havia uma grande esperança pela restauração da linha davídica e que o Messias davídico era amplamente considerado um rei guerreiro que destruiria os inimigos de Israel. Então ele fala que essa era uma expectativa de boa parte, pelo menos. Mas, como vocês já deixaram bem claro, não era o todo, né? Não era o todo. Então existiam expectativas distintas e diferentes. E de que forma, então, Jesus se entendia como o Messias? Uma coisa importante notar na metodologia do Dan é que no final do capítulo 16, quando o leitor for aí examinar, o Dan vai se mostrar cético em aceitar que Jesus aceitou ou se autodeclarou com algum tipo de título. Então, ele não acredita que Jesus tomou para si o título de Messias. Ele aceitava o título de profeta, ele aceitou o título de mestre. Talvez o título mais amplo que o James Dunn, e não só ele, mas a galera da segunda busca, da segunda, quer dizer, aceitava, era o representante escatológico de Deus. Mas o Dan, ele se mostra cético no fato de que Jesus assumiu para si a identidade de Messias. Ainda que existissem esses tipos de Messias, ele vai, depois dessa análise, ele vai deixar claro que para ele, o foco de Jesus não era na sua identidade, mas na sua missão. Algo que o Bultmann já falava, né? Não focar tanto na identidade, mas nas palavras de Jesus. Então, assim, nesse primeiro momento que nós temos é um Dan cético de que Jesus essa afirmação. Aí você pode perguntar, ok, mas e todos os textos que mostram... Tu és o Cristo, por exemplo, essa declaração de Pedro, essa aí, pelo que eu li aqui, o Dante fala, Jesus, ele, né, não corrige, né? Isso, exatamente. Não foi carne nem sangue que te revelaste. Ali parece Jesus aceitando a parada, né? E aí, o que eu faço com esse texto? Aí eu deixo pra memória da igreja posterior, quando me convém? Interessante é que ele aposta pro negativo, né? Ele aposta de que quando Jesus não afirma nem nega, é porque Jesus não está querendo assumir aquele título. O William Vrede também já propõe o segredo messiânico, de que Jesus pedia todo o tempo em Marcos para que não dissesse que ele era o Messias. Aquilo ali, eu vou colocar aqui num termo bem descartável, desculpa aí o Victor Fontana, o jeito que eu vou falar aqui de William Vrede deve ser extremamente reducionista. Para ele foi a saída, não, a igreja inventou o segredo messiânico e assim eles depois tinham base para responder por que Jesus não falou tanto que era o Messias. Porque ele apelou para o segredo messiânico. Então, há essas estratégias. Eu discordo do Dan, eu não acho que Jesus precisa dizer na rua que ele era o Messias. Eu entendo que todas as ações que Jesus fez são ações de um Messias.
e talvez como N.T. Wright no artigo de 79, por aí, que desemboca a busca a terceira busca de Jesus histórico, eu tô com ele de dizer que tudo na entrada triunfal apontava para Jesus como um Messias. E que tipo de Messias era esse? Era um Messias que reina, um Messias davídico, um Messias de Salomão, vou colocar assim, perdão, e um Messias sofredor. Então, nesse Messias, voltando para o servo sofredor de Isaías 40:66, ali, há nele Jesus não rejeitando o título de Messias. Jesus estava rejeitando o entendimento do Messias, mas Jesus não precisava dizer que era o Messias, já que ele estava ali, vou usar aqui Van Rose, encenando isso já claramente, né? Para usar a linguagem do Tom Wright, e assim, uma coisa a deixar claro, para quem talvez não tenha esse tipo de navegação no meio dos teólogos gringos, e nem precisa ter também, essa coisa de fanboy, de que teólogo é amigo de qual, e não sei o que, isso aí nem precisa ter. Às vezes ajuda um pouco para você saber quem anda com quem, mas o Jimmy Dunn e o N.T. Wright, eles são muito próximos, tanto do ponto de vista de amizade, quanto em termos teóricos, assim, eles caminham muito lado a lado. Os dois estão juntos na Nova Perspectiva sobre Paulo, por exemplo. E quando a gente fala em Jesus histórico, na reação ao Jesus Seminar, os dois também estão juntos. Os dois se apresentam juntos como oposições ao Robert Funk, ao John Dominic Crossan. Agora, na hora da cristologia, eles diferem muito. Na hora de construir cristologia, o Tom Wright e o Jimmy Dunn, eles são bem distantes um do outro. E aí, na cabeça do Tom Wright, esse é um outro livro, Bibo, eu não sei quando será traduzido, mas parece que será daqueles que você fala assim, quem traduziu teve uma tarefa hercúlea pela frente, que é o Jesus histórico do N.T. Wright, que é Jesus and the Victory of God, que é a sequência do Novo Testamento e o Povo de Deus. É o livro que precede a ressurreição do Filho de Deus e que é a sequência do Novo Testamento e o Povo de Deus. A gente tem esse livro do meio aí que tá em inglês e ninguém traduziu ainda. Please. Alguém traduza. Né? Então, de repente, a Biblioteca Teológica tá aí eu nem sei se quem tem direito de tradução disso daí, eu tô só mencionando, mas para usar a linguagem do Tom Wright para isso que o Gui acabou de mencionar, beleza, nós temos reconstruções históricas a respeito do que as pessoas pensavam sobre quem era o Messias ou quem o Messias deveria ser. Perceba o quão árdua é essa tarefa, reconstituir o que as pessoas pensavam. Isso é muito mais difícil do que reconstituir algo que aconteceu ou não aconteceu. Eu posso, eu como repórter, eu me vejo muito no trabalho dessas reconstituições historiográficas. Porque quando eu era repórter de rua, alguém me mandava para cobrir um determinado evento, algo que tinha acontecido, é muito mais fácil eu voltar e narrar os fatos que aconteceram do que tentar narrar o que as pessoas estavam pensando a respeito daqueles fatos. E aqui a gente está numa tentativa de discussão a respeito do que as pessoas pensavam sobre o que o Messias era ou deveria ser. Super difícil, super complicado. O que o Tom Wright vai propor? Tom Wright vai propor que Jesus reestrutura as concepções comuns a respeito do Messias. O Jimmy Dunn fala um pouquinho sobre isso também, né? Não nos tons do Wright, obviamente, eles caminham em coisas parecidas o tempo todo, mas na hora de cravar, Jesus pensava a respeito de si mesmo como Messias, o Jimmy Dunn vai falar, é meio que um João sem braço. Jesus nunca disse isso. O Tom Wright vai dizer, claro que sim. Não, pera aí, Victor. Desculpa te cortar, Fala. Mas é que o N.T. Wright, ou Tom Wright pros íntimos, ele também tem uma ideia dessa autocompreensão de Jesus que vai acontecendo também ao longo do ministério de Jesus. Não tem isso do N.T. Wright? Que é uma parada que é a primeira vez que... Aliás, a primeira vez que eu li, que eu tive contato com esse assunto, a minha cabeça explodiu. Como assim, mano? Jesus, é Deus. É que a gente já lê a Bíblia com toda a dogmática, né? Não, Jesus é Deus, 100% homem, 100% Mas Deus. Lucas falou que Jesus foi crescendo em conhecimento. Então, depois... o Tom Wright só tá ecoando o Lucas, só.
Caraca, o cara defende mesmo, né? O cara defende. Então, mas não, tá certo. Não, eu posso criticar o Tom Wright num outro episódio. Nesse aqui, ele tá mandando bem, o que eu posso fazer? Não, mas eu digo que evoca essa ideia, e eu acho que nesse sentido o Dan não tá de todo errado, nesse sentido, de que há uma compreensão. No caso, o Dan não coloca na conta de Jesus, né? Coloca na conta da comunidade. Mas Exato. Esse é o ponto. O Tom Wright, nesse aspecto, é diferente. Exato, ele põe na conta de Jesus. Não, peraí. Jesus, ele é bem esse peraí mesmo. O Tom Wright fala, não, peraí. Jesus tá pegando essas ideias de Messias e tá reestruturando, tá reformulando, tá ressignificando, se você quiser. Todas essas expectativas aí. Mas ele assume. Pode não assumir de cara, mas assume. Muito bom. É importante a gente perceber nisso que na metodologia do James Dunn, ele tem um problema para enfrentar. Porque se a gente tá querendo a gente chega a Jesus através da lembrança, da recordação e do impacto dos apóstolos, como é que eu posso falar de uma autocompreensão de Jesus de si mesmo? Já que eu estou falando da lembrança dos apóstolos. Então, para mim, esse é um dos desafios que ele tenta enfrentar nesse capítulo. E aí, como o Victor falou, isso é muito importante. A ideia não é que Jesus está negando o título, como James Dunn vai dizer num ressonante não, no capítulo 16, de que não, ele não era Messias nos termos de ninguém da sua época e ele não arrogou para si nenhum título dessa forma. E aí a nossa discordância, porque aí a gente vai para Interwright e aí a gente percebe lá que ele vai dizer, não, ele está remodelando o título, não negando o título. Então, por exemplo, o James Dunn aceita que Jesus aceitava o título de profeta, mas com profeta além do que um profeta normal. Ele era um profeta escatológico. O James Dunn aceitava que Jesus era um mestre, mas ainda assim ele dizia, não, mestre de um ensino escatológico. Ele era diferente, mas nunca nada além disso. Então, pro Dunn, o único título que parece que Jesus arroga para si na sua autocompreensão é de filho de Deus. Só que de filho de Deus, no mainstream evangelical, é o que garante que ele é Deus, em boa parte dos versículos joaninos. Só que para James Dunn, filho de Deus, ele é a consciência de dependência de Jesus do Pai, que ele compartilha com os discípulos através da oração do Pai Nosso. Então aquilo não aponta para nada alto naquele momento, para uma alta cristologia, pelo menos não naquele momento. Talvez o Dan tenha uma alta visão do segundo Adão em Jesus, mas como Cristo alto, aí não, aí ele acredita que nesse primeiro momento, até ali a cruz, há um impacto sim do ensino de Jesus, que formou boa parte da teologia da igreja primitiva, mas esse impacto ele não criou no primeiro momento uma alta visão de Jesus. Jesus como o profeta, ele vai dizer, não vejo assim. Jesus como o mestre, não vejo assim, ele era o mestre. Jesus era o Messias, aí ele vai dizer, olha, ele não era Messias nos termos ali arrogados, mas ele também não negou. E aí vem a pergunta, ok, e o que a gente faz com a entrada triunfal? E o que a gente faz com Jesus assumindo Isaías 61 nele? Quando ele vai falar de ungido, o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Os dizeres, que aí a gente vai ver muito isso em Corã, né? Quando Jesus diz assim, eu vim para tal coisa, em Corã, a ideia era de que o Messias sempre lembraria a sua missão. Então Jesus está todo o tempo dizendo, eu vim para isso, eu vim para aquilo. A relação de Jesus e o templo. Ora, a gente sabe que o templo era o centro de toda a confiança judaica, pelo menos dos principais grupos. E aí Jesus diz assim, destrói ele que eu reconstruo em 3 dias. O véu do templo que rasga. Então assim, por mais que Jesus não tenha ido para as ruas, como Bartimaeus às vezes quer que Jesus faça, né? Eu sou Deus, né? Como se o entendimento de Deus fosse não, preciso provar que eu sou Deus, como se essa fosse a preocupação de Jesus. Não, eu acredito que nos atos de Jesus era a melhor maneira dele ensinar e remodelar o entendimento da galera acerca do que seria o Messias. E aí ele manda buscar um jumentinho, mas ele entra de forma triunfal. Daí ele morre, mas ele ressuscita. Então, através dos atos de Jesus, a igreja, olhando esses atos, adorou e louvou ele como o Messias de Israel. E isso nunca foi um problema para a igreja primitiva, né? Então, essa alta visão de Jesus não se deu pós-Páscoa, por conta da ressurreição. Mas antes disso, essa é a minha ideia, né? É isso que eu
olhe assim pro Dan. E aí o que acontece? Às vezes o Dan e o Tom Wright parecem parecidos é ótima, né? Mas eles se parecem porque os dois estão respondendo nesse assunto ao mesmo cara, reagindo ao mesmo cara. Os dois são muito dependentes do Ben F. Meyer no que diz respeito a esse assunto, né? Então, o que acontece? Como os dois estão reagindo ao mesmo cara, só que eles estão dando respostas diferentes. Então, o Ben F. Meyer, ele escreve um livro que, mal traduzido em português, seria alguma coisa como Os Objetivos de Jesus, ou Os Alvos de Jesus, acho que seria uma tradução mais literal. O nome do livro é Jesus Target? Não, é The Aims of Jesus. Né, os alvos de Jesus, né? Objetivos, né? Os objetivos de Jesus, ou os alvos de Jesus, alguma coisa do gênero. Os dois reagem muito nesse sentido, no que diz respeito a essa questão, ao Ben F. Meyer. O que acontece? Num certo sentido, Ben F. Meyer caminha numa linha parecida do Jimmy Dunn. O Jimmy Dunn acaba meio que seguindo o Ben F. Meyer em dizer que a questão mais importante não é a identidade de Jesus, ou o que ele pensava a respeito da sua identidade, mas sim a respeito da missão que ele tinha a cumprir. O Tom Wright vai falar, não, peraí. O Tom Wright vai evocar precisamente isso que o Gui mencionou, que na própria literatura intertestamentária, em especial em Qumran, quando se fala no objetivo que um tem a cumprir, isso é vinculado à expectativa messiânica. Então, o que o Tom Wright vai pegar? Ele vai pegar o seguinte, realmente, se você for olhar pro texto, o tempo todo Jesus está focado de fato nos objetivos, na missão, naquilo que deve ser feito, nos goals. O texto te leva para isso muito mais do que ele te leva para títulos. Isso é verdade. Só que esse tipo de linguagem na literatura intertestamentária é linguagem messiânica. E, portanto, quando Jesus enfatiza essa linguagem, ele está trazendo para si, ainda que de maneira indireta, a responsabilidade ou o manto de Messias, de rei representativo de Israel, enfim, toda essa coisa que a imagem da entrada triunfal carrega dentro de si, sintetiza em si. Legal, então a gente percebe que o Jimmy Dunn, ele faz uma análise, gente, no capítulo ele analisa todos esses textos, principalmente no capítulo 15, e ele deixa muito entreaberto. No capítulo 16 ele dá a opinião dele a partir dessa pesquisa, e a gente percebeu que é um pouquinho diferente de outro grande estudioso do Novo Testamento, que é o N.T. Wright. Agora, galera... Um tom positivo só sobre isso, pra não parecer que o Jimmy Dunn traz um treco que a gente discorda, e que a gente discorda mesmo. Isso, importante. Até porque é um livraço, gente, e que vai discutir esse tema, tem que ter esse livro, isso é inevitável. Um tom positivo a respeito desse capítulo em especial é o seguinte: se você quer entender os papéis que Jesus executa nos evangelhos, se você quer entender o que significa ser profeta, como Jesus performou o papel profético, o que significa ser professor, como Jesus performou o papel professoral, o que significa, que a gente fala muito dessas coisas, Jesus veio como profeta, Jesus veio como mestre, Jesus veio como um líder revolucionário. O que ele revolucionou? Nesse sentido, para desmistificar aquilo que Jesus não foi e aquilo que Jesus de fato foi, é um resumo extraordinário. É um baita de um recurso. Você não vai encontrar tanta informação boa e bem pesquisada em outro lugar. O Jimmy Dunn tá querendo responder uma outra pergunta com essas afirmações que ele faz, mas ao tentar responder essa outra pergunta, o Jimmy Dunn acaba fornecendo um sumário muito, muito competente e exaustivo a respeito precisamente dos ofícios, papéis, objetivos, se você quiser, os goals, né, os objetivos nesse sentido, os alvos de Jesus, esses alvos que Jesus tem, e desempenhando esses papéis como profeta, como mestre, etc. Putz, a descrição que o Jimmy Dunn faz aqui é uma descrição ímpar. Dificilmente você vai encontrar um outro recurso que você vai encontrar tudo junto, condensado, tanta informação a respeito dessas coisas. Muito bom.
Valeu, Vitor, por isso aí. Mas eu vou perguntar direto. Como é que o Jimmy Dunn lida com a ressurreição? O que eu quero dizer? O Jimmy Dunn parece tudo trazer muito pro intelecto, né? Não, vamos tentar organizar as coisas aqui. Não que ele tire o elemento da fé, não é nada disso. Ele não tá dentro dessa linha mais incrédula, vou chamar assim, bem de igreja, esse pessoal incrédulo aí. Mas como é que o Jimmy Dunn lida com o fato do milagre da ressurreição, por exemplo? Né? Tipo, ele vai nessa linha de não, ressuscitou no coração dos discípulos. Não, como é que ele lida com isso? Não, isso aí é Heidegger, isso aí é existencialismo aplicado O Bultmann tá me dando um abraço agora. aos fatos do Novo Testamento. Talvez esse seja um dos pontos mais enigmáticos a respeito do Dunn, que depois que você entende, você passa a admirá-lo mesmo discordando, que é o seguinte, ele escreve essas coisas todas, mas se você pergunta pra ele se ele acha que Jesus foi o Messias, ele vai falar, lógico. Pô, Jimmy Dunn, me ajuda. Eu só tô dizendo que eu acho que Jesus não achava isso a respeito de si mesmo. Mas se você me perguntar se eu acho que Jesus foi o Messias, claro que eu acho. É precisamente isso, é precisamente esse o meu ponto. Jesus é o Messias, os apóstolos disseram. Essa é a memória que nós temos, é a memória que a gente preserva, é nela que eu tenho fé. E ainda que as evidências me levem a acreditar, e aqui eu tô vestindo o chapéu do Dan, porque eu não penso desse jeito, mas eu tô vestindo o chapéu dele, pensando como ele pensaria. Ainda que as evidências não me levem a acreditar que Jesus pensava a respeito de si mesmo como Messias, eu tenho evidência suficiente no relato apostólico pra eu acreditar que sim, Jesus era o Messias. É esse o ponto que o Jimmy Dunn tá fazendo. E então, ali ele tá precisamente fazendo essa mão dada, essa conciliação, e eu não diria nem conciliação, esse abraço entre fé e historiografia. Por quê? Porque ele tá fazendo historiografia a partir do relato apostólico, é historiografia, é ciência, é razão, e ele tá falando, eu não preciso abandonar a razão para ter a fé nesse Jesus Messias. E eu não preciso abandonar a fé para fazer a minha reconstrução histórica. Você tá perguntando se eu acho que Jesus é o Messias? Eu não acho, é a minha convicção confessional é essa. Eu só acho que as evidências me levam a crer que Jesus não pensava assim a respeito de si mesmo, pelo menos no seu ministério terreno. E daí a expressão pós-Páscoa é fundamental naquilo que o Gui o tempo todo tá falando, porque isso não significa que ele não creia que o Jesus eterno não pense a respeito de si mesmo como Messias. É, exatamente, porque pro Dan, a ressurreição ela vai ser o fator central que une tudo aquilo que ele está querendo dizer sobre Jesus recordado. Para ele, a ressurreição, porque assim, profeta, para o James Dunn, Jesus era um profeta escatológico. Aí vem um ponto lá na teologia do Dunn, ainda voltando ao capítulo, ele vai mostrar que as curas e os exorcismos de Jesus apontavam para um triunfo cósmico de Jesus. Ora, como é que uma figura pode expulsar demônios e isso ser um triunfo cósmico e essa figura ser meramente um humano? Tá? Como é que pode existir tudo isso? O Dan não fecha a porta. O Dan deixa aberto. Então, assim, parece que ele vai abrindo as portas sempre. Olha, isso aqui aponta para isso. Vamos para isso outro. Aí ele vai abrindo. Só que tem um determinado momento, que é quando chega o capítulo da ressurreição, que ele vai fechar tudo. Ele vai dizer, olha, a ressurreição corpórea se torna, e aí ele entende ressurreição corpórea, ainda que a gente pode falar isso depois, ele difira ele acha que existe uma diferença entre a ressurreição nos sinópticos com a ideia de Paulo de ressurreição, mas a ideia é que na ressurreição toda a mensagem dos apóstolos se torna viva e para ele se torna óbvia de ser proclamada, se torna ele ressuscitou, então é óbvio. Então ele vai dizer, ora, o que é a ressurreição? Para alguns, ressurreição é o mesmo que messianidade. Então eles vão dizer, olha, Jesus ressuscitou e a partir disso os apóstolos entenderam que Jesus era o Messias. Então pro Dan, ele acredita que é a partir disso só. Só que eu acho estranho. Cara, eu gosto disso, viu? Vou te falar que eu curto isso aí, velho. Sabe por que eu curto, mano? É porque quando a gente lê os evangelhos, dá uma raiva dos discípulos, velho. Dá muita raiva, mano. Pô, que gente tonta, velho. Que gente tonta. É claro que a gente lê os evangelhos já conhecendo a história de Jesus e tal, né? A gente já tá calejado da história de Jesus. E aí a gente tenta dar uma humanizada, tipo, pô, mas os caras estavam vendo a parada acontecer ali, então eles também não estavam entendendo direito. Porque, mano, Jesus fazendo milagres, Jesus fazendo altas coisas e os caras parece que não estavam entendendo, né? Muitos fugiram na hora da crucificação e tal. Então assim, tipo, né,
parece que os discípulos não estavam entendendo. Jesus, pô, vocês não conseguem vigiar comigo, seus orelhudos. Eu não falei pra vocês e tal. E às vezes, cara, sabe, tipo, acho que a ressurreição, tipo, pô, mano, é verdade mesmo que o cara tava falando, né? A gente até viu o cara curar, mas tinha outros curandeiros. Cara, a gente viu o cara expulsar demônio, mas tinha outros exorcistas, sabe? Então, assim, faz um pouco de sentido pra mim, entendeu? Ainda que, assim... Talvez o maior problema disso, de dizer que eu posso igualar ressurreição com messianidade, é porque Lázaro voltou à vida e ele não foi considerado o Messias por isso. Nós temos nos testamentos de Jó, quando os corpos... ali uma cena meio que bizarra, os corpos dos filhos de Jó somem e depois aparecem, eles não são considerados Messias na literatura curamita. Nós temos as duas testemunhas de Apocalipse, o ato deles ressuscitarem não aponta que eles eram Messias. O que eu quero dizer com isso? A ressurreição não gerou a messianidade de Jesus. A ressurreição é a vindicação dessa messianidade. Então, quando acontece a ressurreição, os discípulos olham e dizem assim, esse é o Messias. Mas eles só podem dizer que esse é o Messias porque antes Jesus já vinha ensinando a eles qual era o papel do Messias. Isso, perfeito. Só que eles não... Talvez sim, né? O cara tá falando aí, né? Mas agora que ele ressuscitou... agora sim. Isso é meio infantil da minha parte, né? Mas sabe? E do porque Dan a também. Tendência dos eruditos é achar que a igreja só passou a proclamar Jesus como poderoso só por causa da ressurreição. Então, de tudo mais, já que ele não aceitou o título de Messias, já que ele não aceitou o título de o profeta, só um profeta, o ungido, ele não aceitou nada disso, somente a ressurreição faz com que Cristo se torne o Messias. Aí isso vai contra o que Paulo vai dizer, por exemplo, do que é a ressurreição. Eu sei que entrei na teologia paulina aqui, mas do que o próprio Jesus fala do que é a ressurreição. A messianidade de Jesus é morte e ressurreição. Jesus não separou isso. Então, e isso é um motife em Isaías, um novo êxodo de 40 a 66, onde o servo, ele sofre, mas ele ressuscita e vê, porque ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Ainda que eu esteja usando aqui isso de uma maneira bem teológica, por parte dos próprios evangelistas como Marcos. Então, o que eu penso? Eu penso que Dan está certo quando ele afirma que a ressurreição aconteceu e foi corpórea, e ela se tornou a mensagem da igreja primitiva, a mensagem central. Isso ok. O que eu discordo dele é que a messianidade de Jesus tenha começado sendo originária na ressurreição. Isso eu já não entendo assim. Eu entendo que ali há a vindicação, não o início da messianidade. O que é que eu discordo do Dan? Ele vai dizer que Paulo não estava preocupado na ressurreição corpórea, que a preocupação principal de Paulo era com a ressurreição espiritual. Eu vi a tua cara aí. Não, é que o Jimmy Dan falou essa? Pô, Jimmy, aí eu não consigo te defender. Caraca, agora eu vou ter que voltar lá na teologia do apóstolo Paulo. Tô olhando pra ela aqui, inclusive. Teologia do apóstolo Paulo, pra ver o que ele faz com 1 Coríntios 15. Mas é bom deixar claro o que o Victor falou, porque isso é muito importante. O que o James Dunn tá fazendo é pegando os dados de um ponto de vista historiográfico e teológico e colocando na mesa. O que ele crê, eu acho que ele vai escrever em outro livro. Mas isso parece ser os dados dele ali. Porque Paulo, em 1 Coríntios 15, fala de um corpo espiritual, ele acredita que Paulo está enfatizando mais o impacto da ressurreição, ou a aparência de Jesus, não tanto a ressurreição em si, o ato da ressurreição. Assim, Paulo está refletindo a teologia da ressurreição e a aparência do Cristo ressuscitado que ele viu, através de um corpo espiritual. Não necessariamente o Cristo ressurreto de forma corpórea. Entendi. Essa não era a preocupação de Paulo. Eu discordo, porque eu acho que corpo espiritual, Paulo ainda está falando de matéria, só que espiritual ali pode ser, por conta que tem um infinitivo na frente e articular, pode ser o Espírito Santo. Então, a meu ver, aí eu sigo Gordon Fee, eu acho que o Fee está correto na exegese dele, de que ali é um corpo tomado pelo Espírito, dentro e fora. Uma nova dimensão corporal, não uma dimensão meramente imaterial. Então, a discussão aqui não é um corpo imaterial. A discussão é um corpo espiritual. E espiritual não necessariamente significa imaterial nesse sentido de ressurreição. Então, assim, eu diria que esses são os tópicos que eu louvo James Dunn por defender, e eu acho que ele responde muito bem aos céticos da ressurreição. Mas o que eu discordo dele é só essa questão da messianidade da ressurreição. Muito bom. Vitor Fontana, sua palavra final. Se você está buscando entender o que é Jesus histórico, cara, é uma leitura árdua, não é pouca página, mas o Dan vai te levar a isso.
Entender como essa busca funciona, o que é metodologia. Pô, essa turma, ela baseia em que essas afirmações doidas que faz? Você vai entender como é que baseia. Isso é uma coisa. Segunda coisa, você vai entender muito de contexto a respeito de Jesus e história da pesquisa. No que diz respeito à ressurreição, o Dan faz o mesmo movimento que o N.T. Wright de novo. Parece que os dois trocam figurinhas. Às vezes os argumentos são os mesmos, inclusive. Você vê os argumentos se repetindo na ressurreição do Filho de Deus e no capítulo de ressurreição aqui de Jesus Recordado. Pela natureza da ressurreição do Filho de Deus ser um livro exclusivamente dedicado a esse tema, você vai ver lá em A Ressurreição do Filho de Deus, do Tom Wright, uma riqueza maior de detalhes. Mas ambos fazem o quê? Ambos consideram as ferramentas historiográficas para imaginar a hipótese da ressurreição como uma explicação para o que acontece no primeiro século no que diz respeito à expansão do cristianismo na velocidade que ele se expande. E a conclusão de ambos, bastante sólida, é que não há evento alternativo que explique tão bem, usando ferramental historiográfico e não ferramental de fé, o porquê a igreja cresceu tão rápido. E tanto no Dan quanto no N.T. Wright, não é uma questão de provar que a ressurreição aconteceu, eles não provam. Mas você tem aqui em Jesus Recordado, e lá em Ressurreição do Filho de Deus, em língua portuguesa, com absoluta certeza, as melhores argumentações a respeito do porquê a ressurreição é plausível. E um conjunto de argumentos que, isoladamente, talvez não tornem cada um deles a ressurreição algo racionalmente obrigatório. Eu tenho que acreditar em ressurreição porque faz muito sentido quando você analisa cada um dos argumentos isoladamente. Mas quando você analisa todos eles em conjunto, é evidência demais para você achar que nada ali aconteceu. Então, no mínimo, você tem um valor muito grande ali, tanto no Dan quanto no N.T. Wright, mas posso falar para você com segurança que você tem algumas coisas que só o Dan e o Wright vão saber argumentar e bem sobre a ressurreição, como por exemplo a tradição do segundo sepultamento, que é um dos argumentos mais fortes a respeito da historicidade de ressurreição. E se vai encontrar aqui. Então, fica a recomendação de leitura. Acho que é uma baita de uma introdução sobre como a pesquisa de origens do cristianismo acontece de verdade na vida real. Quem são os nomes que você precisa conhecer? Tô entrando no seminário, tô começando a entender o Novo Testamento. Quem são os nomes que você precisa conhecer? Quem que você precisa ler de verdade? Quem que de fato mudou o campo? Tem muita gente muito boa escrevendo sobre o Novo Testamento para você entender o Novo Testamento, mas quem mudou o campo de verdade? Cara, olha as notas de rodapé de Jesus Recordado que você vai saber. Quem são os caras que realmente fizeram história e marcaram a pesquisa? Entendeu? Eu não tiro nenhum mérito de quem escreve para ensinar, mas se você quiser saber quem escreveu para mudar como as pessoas pensam sobre o Novo Testamento, é uma outra conversa, e nesse sentido o livro do Dan é introdutório. Por quê? Porque ele te introduz a essas pessoas. Você saber quem é John P. Meyer, você saber quem é Ben F. Meyer, você saber quem é Gerd Tyson, você saber quem foi Geza Vermas e o que eles escreveram e por quê, que é uma virtude do Dan. O Dan sabe retratar muito melhor do que o Tom Wright. Vamos criticar o N.T. Wright agora. No que o Verdade, uma das coisas que o Jimmy Dan, uma das coisas que o Jimmy Dan faz melhor do que o N.T. Wright, retratar o pensamento alheio, tá? O Jimmy Dan é craque em retratar o pensamento dos outros. Então, se você quer entender Bultmann, todo mundo fala do Bultmann e tal, no que diz respeito a Jesus histórico, quando o Dan apresenta, baita apresentação palatável, facinha de mastigar e bem feita. Muito bom. É um presente isso daqui tá em português, gente. É verdade. Eu jamais teria acesso por enquanto, né, enquanto não aprendo inglês. Meu inglês é macarrônico e tal, e eu dependo da tradução e sou grato a Deus aí pela editora Biblioteca Teológica, em parceria com a Paulus, que trouxe para nós Jesus Recordado, o cristianismo em seus começos. Gente, livro 1. Tá? Livro 1, vem mais por aí, e só esse aqui já tem 1.200 páginas, né, com muito conteúdo. Gente, dá uma olhadinha, entra aí, vê o índice, tá? E se tiver condições, adquire essa obra, porque ela é fundamental diante de tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Muito obrigado, Guilherme Nunes, pela sua presença aqui, batendo carteirinha no podcast, daqui a pouco aí, enfim, já é funcionário do mês. Opa, mas eu agradeço muito a oportunidade, até por esse livro. Eu lembro que quando eu li ele, comecei a ler ele em inglês,
foi um drama na minha mente, porque é muito grande e parece que ele nunca vai terminar. E agora você tem ele traduzido na sua língua nativa, isso aqui é maravilhoso. Quero também deixar a recomendação dele. Eu acho que uma das falhas das introduções que nós temos no Novo Testamento, e seja lá o que for de Jesus, existe uma falha nos nossos livros, que é a falta de explicar a metodologia que vai ser usada. N.T. Wright e James Dunn separam sempre a primeira parte das suas obras para falarem o que eles querem entender, o que eles querem dizer quando falam de história, o que eles querem dizer quando eles falam de fé, de hermenêutica, e isso é preciso que os alunos entendam que parte do estudo teológico é consciência de pressuposto. Então, e ampliar os seus horizontes de pressupostos e tal. Então, eu vejo isso aqui nesse livro. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Victor Fontana, aprendo muito, esse cara é um gênio, acho que a cabeça dele vai explodir daqui a pouco, mas acho que é de nervoso, não de conhecimento não, acho que vai ser de nervoso. E aprendi muito e fico muito grato a essa oportunidade. Aliás, eu quero que a internet me agradeça por ter colocado Guilherme Nunes e Victor Fontana no mesmo podcast. Eu aceito carinhos e elogios e agradecimentos em @Bibotalk no Twitter e no Instagram, tá bom? E só mais uma coisa sobre essa história toda. Primeiro, agradeço o elogio, mas passa longe da verdade. Segundo, esse papo sobre metodologia teológica é um papo que precisa ser mais batido. Então, em nome desse papo da metodologia teológica, você gostou desse podcast? É um podcast de ferver a cabeça e tal, de quebrar um pouco mais os miolos, mas você chegou no final, você gostou pra valer e você tá empolgado pra ler Jesus Recordado, eu vou aproveitar esse seu momento de empolgação pra falar sobre metodologia e uma propaganda de uma outra parada, que é o seguinte: por que o N.T. Wright e o Jimmy Dunn são caxias em metodologia? Porque eles vêm de uma escola britânica que é forte nesse sentido. Autores britânicos fazem isso. Anthony Cheselton vai fazer isso. Outros caras vão fazer isso. E o cara da metodologia, por trás do Tom Wright e por trás de muita coisa que o Jimmy Dunn faz, eu falei, eles estão reagindo ao Ben F. Meyer. Quem que é o mago da metodologia por trás do Ben F. Meyer? É um camarada chamado Bernard Lonergan. E esse cara tá em português. Eu quero vídeo no teu canal sobre esse cara, hein? Pronto, fechou. Se você gosta desse papo, tem um livrinho chamado Método em Teologia, do Bernard Lonergan, publicado pela Realizações, que vale a pena conhecer. Olha aí, muito bom. Achei que ia ter algum vídeo no seu canal sobre, mas tudo bem, né? Poxa, tá valendo aí a indicação. De repente eu faço uma série sobre Método em Teologia do Lonergan. Ele é o pai do realismo crítico, que aí volta meia a gente fala. Olha, o Nunes se identificou com o realismo crítico hoje aqui, né? Isso, exatamente. Olha, existe um significado fora de mim, ou seja, eu consigo encontrar um significado fora, mas para que eu chegue a esse significado fora de mim, ou seja, o realismo, né? Eu posso chegar a esse significado, mas para que eu chegue lá, eu preciso ter uma conversa, uma interação entre os meus pressupostos, o horizonte do outro, e aí vem a ideia crítica. Rapaz, tem uma discussão sobre hermenêutica que a gente tem que fazer também em breve aqui no BTcast, essa ideia do leitor, né? Ou seja, agora é o texto que a gente tem, o importante é o leitor, onde o leitor tá. Rapaz, tem tanta coisa pra gente conversar. Mas é isso, obrigado, Victor Fontana, por mais uma vez estar aqui neste BTcast, meu irmão. Valeu. Valeu, Bibo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com você. O que a gente fala? Um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você, né? Não era assim que falava? Exato, é isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E já sabe, o link para o livro está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com ou no nosso canal no YouTube. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.